Diga, alicerce e base é o que sustenta uma casa. É o que sustenta uma casa, é a fundação. E o texto aqui descreve os dois ali: uma casa sem fundação e uma casa com fundação. Amém? Dá para dar glória a Deus? E eu descobri uma coisa importante, porque que Jesus ele conta essa parábola sobre os dois alicerces, enquanto que naquele tempo não existia ferro para se construir uma casa. E eu aprendi na Bíblia que mesmo não tendo ferro para edificar a base de uma casa, ele vai apontar para a rocha. Por quê, pastor? Porque na rocha pode chover, pode vir água, pode vir chuva, pode vir vento, aquela rocha não será abalada jamais. Olha para o teu irmão com muita alegria, pergunta para ele: aonde é que está fundamentada a tua vida? Pergunta para ele: é em Cristo, ou é no teu conhecimento, ou é na tua religiosidade? Aonde é que ela está fundada? Nesse mesmo texto ele vai dizer que o gnosticismo, ele aponta que todas as religiões levam a Deus. Toda a religião leva a Deus, mas só uma leva ao céu, que é Cristo. Cristo não é a religião, ele é o Cristo que nasceu de uma virgem, que morreu, que ao terceiro dia ressuscitou, foi glorificado pelo Pai, está sentado à destra de Deus e nos deu livre acesso para estar com Ele, na presença dEle e servindo a Ele. Nós estamos aqui para glorificar a Deus mesmo. Lugar de delegado é lá na delegacia. Aqui é lugar de adorar a Deus. Aqui é lugar de profeta. Aqui é lugar de ovelha. Aqui é o santuário do Senhor. Aqui é o templo da casa do Senhor. Ah, pastor, mas eu não estou com vontade de rir, escancar mesmo o dente sem querer. Isso qualifica a nossa vida. Isto mostra quem nós somos. Aonde está edificada a minha vida? Aonde é que está edificada a minha crença? Aonde está edificada a minha estrutura de fé? Não consigo entender às vezes que eu posso desistir de tudo na vida, menos de servir a Deus. Esse dia encontrei uma pessoa na rua: pastor, eu quero parar. Crente velho na igreja. Eu digo: mas o que aconteceu? Eu estou sem nada para comer em casa. Você mesmo não pede briga no meio da família. Você mesmo uma doença incurável. Ah, pastor, mas porque o senhor não passou um dia de fome? Quem que disse? Você já catou o último bago de farinha, colocou pimenta com sal e limão e comeu? Como o almoço? E a gente chama esse tipo de comida de jacuba. Quem aqui um dia já tomou uma jacuba? É que quando você termina de comer, a farinha tufa tanto na tua barriga que você fica empanzinado. Aí, pastor Desci, a gente encontra pessoas tão fracas. Interessante que essa pessoa, elas pregam, elas cantam, elas ensinam, elas são tão avivadas, mas na hora que vem a primeira prova na vida dela, ela primeiro querer chutar o pau da barraca. É para dar glória. Olha para o teu irmão e diga: é para dar glória, irmão. Não é para mudar de igreja, não. É para dar glória. Mas o texto está dizendo aqui: aquele que escutam as minhas palavras. Eu posso até escutar, eu posso até ouvir. Então ouvir e escutar são duas coisas diferentes. Eu posso aqui, como está escrito, aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, guarda no coração. É aqui dentro, na tábua do coração. O que é, pastor? Aquele que escuta as minhas palavras e as pratica. O que é isso? É que quando eu ouço que a Bíblia é sagrada, ela é o livro, a palavra que vai me conduzir à eternidade, que ela é a palavra que guarda o meu caminho, que ela é a palavra, que ela é a sombra à minha direita, que ela é o meu refúgio, que ela é a minha proteção, que ela é a minha garantia, que ela é o meu passaporte para a eternidade. Então eu vou procurar de alguma maneira alimentar a minha vida naquilo que me dá vida.
pessoas que alimentam sua vida com aquilo que dá a morte, com aquilo que produz a morte. É por isso que Jesus diz assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Em outras palavras, os homens mentem, os homens são mentirosos. Mesmo aqueles que pregam, mesmo aqueles que cantam, eles são mentirosos. Em alguma área da sua vida, ele vai deixar a desejar. E o apóstolo Paulo mesmo diz: se o varão for perfeito em palavras, se ele não pecar em palavra, o varão é perfeito. Olha para o teu irmão e diga: você pecou hoje, meu irmão? Se você pecou hoje, então não seja mais santo do que ninguém. Assume o teu BO, pede o teu perdão do teu pecado diante de Deus, e não condene e não julgue ninguém pelo que ele é. Porque no versículo 1 de Mateus está dizendo: não julgueis, para que não seja julgado. Com a medida que medir, vos medirão a vós. Não tem jeito. É que quando eu estou julgando alguém, aqui condenando alguém, tem alguém lá do outro lado condenando também a minha vida. Então, a vara, a trena, ela serve para os dois lados. Na medida que eu julgo, alguém está julgando as minhas atitudes. Então, na igreja a gente tem que ser o quê? Irmão, diga irmão. Irmão briga? Briga. O casal briga? O casal discute? O casal culpa um ao outro? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Mas existe uma diferença nisso tudo. Eles vão embora porque nós somos uma família. E como família existe a briga, mas também existe o perdão. E o que está faltando aqui, nesse alicerce, é alguns ingredientes para que ele seja bem sólido. Diga comigo: jejum, oração, leitura da palavra, santificação, consagração, perdão. É eu deixar de ser juiz para ser o quê? Quando eu deixo de ser juiz para ser advogado, eu estou me colocando na condição do meu irmão. E agora a peleja dele é minha peleja, a guerra dele é a minha guerra, o problema dele é meu problema. Ei, olha para o teu irmão e diga: não seja juiz, não, seja advogado. O advogado, ele vai pegar a causa do acusado e ele vai entrar com os processos legais. Quais são os processos legais que o crente tem que fazer pelo seu irmão? Jejum, oração, aleluia, perseverança. Ele vai lá, o irmão está na guerra, ele está de joelho. Jesus dá vitória, Jesus levanta, Jesus vai quebrando o arco. Ei, Deus vai se levantar para dar vitória. Mas o problema é que a gente não quer se colocar no lugar do outro. E às vezes nós nos tornamos Elias, como aquele fariseu e aquele levita que passou do lado do samaritano que estava espancado no meio da rua. Quantas pessoas, irmão, irmã, são espancados, e é nós que espancamos. E às vezes nós passamos de lado, enquanto aquela pessoa, ela precisa só de um abraço, dizendo um aperto de mão. Escute o que eu vou dizer para esta igreja nessa noite: é tempo de guerrear contra o inferno e não contra si mesmo. Pastor, hoje é culto de doutrina, não quero nem saber. Eu estou na direção da palavra, hein? Talvez nós estamos só escutando, mas não estamos praticando. E praticar é eu não querer ser melhor do que o meu irmão. Não, é que quando eu quero ser o primeiro, eu vou ser o derradeiro. É que quando eu quero ser o primeiro, eu vou ser o derradeiro. É por isso que ele se perguntou: Senhor, quem vai se assentar do teu lado? Deus foi o filho de... Não põe o meu filho à direita ou na esquerda. Não compete a mim dizer quem vai sentar na minha direita ou na esquerda. Olha para o teu irmão: você está lendo a Bíblia direitinho? Porque cada vez que eu leio a Bíblia, Jesus abre mais os meus olhos. E eu aprendo o que é fraternidade. Eu aprendo o que é se colocar no lugar do outro. E a palavra está aqui para ser praticada. Aí ele é comparado como um homem diga prudente. O que é uma pessoa prudente?
ela é inteligente, ela é sábia, ela pensa primeiro antes de falar, ela é vigilante. O quê? É por isso que você jamais, preste bem atenção, jamais você vai encontrar em toda a história da biologia e nem da Bíblia Sagrada um animal pegando uma cobra de surpresa. Pode até pegar, mas ela nunca vai deixar de dar o bote. Porque a cobra, ela é um animal astuto e sagaz. E a Bíblia vai dizer que nós temos que ser prudentes como as serpentes. Ei, e aqui prudente. Eu tenho que ter prudência naquilo que eu vou edificar. Se eu entendo que uma laje dessa, para aguentar essa estrutura, com uma viga de 40 centímetros, com 20 de espessura, que aqui tem 6 barras de ferro, com um estribo no mínimo 12 de uma distância para outra, para aguentar a estrutura dessa laje, é óbvio que eu não vou colocar aqui um ferro 5,16, porque vai cair. Ou eu ponho 3/8 ou eu ponho de meia polegada. Isso se chama conhecimento da engenharia. Agora, para quem não tem o conhecimento da edificação, ele vai edificar a sua casa com qualquer coisa. Com babujo, com farrapo, com resto. Não, Jesus não quer isso para nós. Ele está dizendo: não edifique a casa em vocês no homem, não edifique a casa de vocês na mulher, não edifique a casa de vocês em nada, edifique em mim. Eu sou a pedra que vocês podem, eu sou a pedra que os edificadores rejeitaram, eu sou a pedra que ela aguenta o vento e a tempestade e não cai. Antes de construir lá em casa, eu chamei um engenheiro, amigo meu. Eu disse para ele que eu queria fazer assim. Eu não sou engenheiro, mas eu sou construtor. Você acha que eu estou certo? E ela aguenta o tamanho desse espaço para cá? E ele disse para mim: qual ferro que o senhor vai usar? Eu digo: ferro de meia polegada. Ele disse: pode fazer que aguenta. Aí ele olhou para mim e disse: você nunca estudou engenharia? Eu digo: não preciso estudar engenharia para construir uma casa. Porque a engenharia tem a técnica, nós temos a prática. E é por isso que a Bíblia tem que ser praticada. Porque quem pratica a palavra, ele adquire experiência nos seus mover de construção. Vocês já observaram que às vezes nós queremos construir a vida dos outros, enquanto a nossa está caindo e sendo destruída, e queremos edificar a vida de outro. É por isso que a Bíblia diz: hipócrita, tira a primeira trave do teu olho para poder tirar o cisco do olho do teu irmão. É uma palavra pesada, mas ela edifica tanto a nossa vida. Porque quando se tira o olho, o cisco do olho, eu consigo enxergar, eu consigo enxergar a glória de Deus, eu consigo enxergar a presença de Deus, eu consigo enxergar a clareza da Bíblia Sagrada para a minha vida. Então não vai adiantar, Elias, eu tirar a trave do olho de alguém se tem apenas um ciscozinho que está me incomodando. Olha para o teu irmão e diga: irmão, remove o cisco. Deus só opera quando a pedra sai do meio. Dá para dar um glória aí? Deus só opera quando a pedra sai do meio. Pastor, o senhor não acha que o senhor está muito inspirado, não? Eu não sou inspirado em nada. A Bíblia, ela é inspirada por Deus. Ela é a espada do Espírito. Ela ensina, ela redargue em justiça a vida do crente para servir a Deus. Eita, culto da vitória abençoado. Dá um aplauso para Jesus aí para alegar o ambiente. É por isso que Jesus disse para Pedro, para Cefas, para os demais: olha, ainda bem que é por isso que se faz necessário o teu dom do discernimento e o dom da interpretação.
No meio de um grande ensinamento tem que ter o espírito do conhecimento. Porque às vezes, no meio de uma grande congregação tem vasos para honra, mas tem vasos para desonra. Mas todos comem no mesmo prato. Agora a diferença é quando se tem o discernimento. Jesus olha para o discípulo e pergunta para ele: quem você diz que eu sou? Uns diz Jeremias, outros Elias, outros João Batista, ou algum dos profetas. Eles não tiveram discernimento, porque Jesus estava perguntando para eles quem ele era. E olha, que eles andavam com Jesus todo dia. Via milagre, paralítico andar, cego enxergar. Via milagres no templo, fora do templo, na Galileia, na Judéia, em Cafarnaum. Todo dia, em toda Israel e circunvizinhança, o milagre estava acontecendo. No mínimo, era para eles terem um bom senso. Ninguém pode fazer milagre em toda a história de Israel. Somente os profetas faziam milagre em nome de Deus, mas foi alguns, mas esse não. Ele faz 30, 40 por dia. Então dá para ter um discernimento que aquele não era um homem normal. Ele veio da parte de Deus. Aí Pedro, naquele momento Pedro estava cheio do Espírito. Naquele momento Pedro não estava dando lugar para o diabo. Crente dá lugar para o diabo? Pergunta para o teu irmão: crente dá lugar para o diabo? Dá ou não dá? Dá. Porque quando ele deixa de dar liberdade para Deus trabalhar na vida dele, a mente dele fica vazia. E mente vazia é a oficina de Satanás. E o diabo vai lá, trabalha na vida dele, destrói a vida dele. O espírito do engano. Agora quando ele está ligado na videira verdadeira, ele vai olhar: e tu, quem tu diz que eu sou? Diz: tu és o Cristo. Ele não disse: tu és Jesus. Por que ele não disse que ele era Jesus? Porque Jesus vai se referir ao homem. Agora quando ele diz: tu és o Cristo, vindo da parte de Deus, aí ele vai dizer para Pedro: bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque não foi a carne nem sangue. A carne e o sangue só atrapalham a vida do crente. Porque quando a carne e o sangue revela, é da carne. E o que vem da carne é confusão. Agora que vem do Espírito Santo traz edificação, mudança de vida, alma, fé de Deus. Aleluia. Eu posso ouvir um glória a Deus para Jesus? Só quem pode, só quem pode, só quem pode. Eu ainda não passei nem do primeiro versículo. E olha que eu vim com a vontade hoje, só trazer uma palavra. Esse dia eu tenho colocado a minha Bíblia em cima da mesa e eu fico lá. Eu não vou para YouTube não, irmão. Eu não suporto esse negócio de mensagem de YouTube. Eu vou para caneta. Sento sozinho lá. Sozinho. Eu fico lá, boto a mão na cabeça. Leio, releio. Leio, releio. Até entender. Ei. Bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque não foi carne e nem um sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Aí ele vai dizer: por isso eu te digo, que eu vou te dar a chave do céu e da terra. Eu te entrego. Jesus estava naquele momento pegando Pedro assim, pegando a mão dele, pega aqui, abre a mão e diz assim: eu estou te dando toda a autoridade como líder da minha igreja para te conduzir ela. Eu te darei poder, eu te darei autoridade, eu te darei conhecimento, eu te darei discernimento. Embora que o diabo venha se andar, mas ele não vai prevalecer. Aí, o que ligar na terra será ligado no céu. Que desligar na terra será desligado no céu. Deus deu poder a esse homem. Esse poder ao homem deu. E alguns dizem que Pedro significa pedra. Eu discordo. Pedro não é pedra.
Pedro se chama fragmento. O que é o fragmento de uma pedra? Não é uma pedra, é o pó dela. É um fragmento sendo trabalhado na pedra. E quem é a pedra? Cristo é a pedra. É por isso que eu digo, aleluia, sobre esta pedra, sobre esta pedra, Jesus estava dizendo assim, sobre mim, ele não está dizendo Pedro, ele é assim, Pedro, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando você se sentir que já é o cara, que já está demais, já está querendo ser melhor do que Cristo, revede os seus conceitos, porque tem alguma coisa errada. Porque a pedra é Cristo. Ela é a pedra que os seus edificadores rejeitaram, mas a ágape, ela aceitou essa pedra, a pedra que os homens rejeitaram, nós aceitamos esta pedra para que ela seja o nosso fundamento. E Paulo diz, se aparecer um outro fundamento que não seja isto, que seja amaldiçoado, que seja anátema. Olha para o teu irmão e diga, o anátema não pode permanecer e nem entrar pela porta da igreja, porque enquanto tiver crente com discernimento da palavra, nós vamos combater o anátema. Não edifique sua vida em mim, eu sou falho. Um dia desse uma pessoa, pastor, o senhor é o anjo, deixa de besteira, porque quem me olhar como anjo vai entender que eu não peco, que nem mesmo os anjos não deixaram de pecar. Anjo é só um título dado ao homem de um líder de uma igreja como as 7 igrejas da Ásia. Não é que ele tem asa, não é que ele faz função de anjo, não. A função do pastor na igreja é pregar a palavra, é edificar a igreja, é manter a igreja no caminho da verdade, não deixar com que, como aconteceu com as igrejas da Ásia, aconteça. Não, nós vamos, sim, nós não somos melhor do que ninguém. Mas o que a gente puder para melhorar a nossa vida com Deus, vamos melhorar. É até uma palavra assim muito forte para espantar, né? Mas não é não. Ela é uma palavra dada com sabedoria. O livro de Provérbios 15 diz que uma palavra dura suscita a ira, mas a palavra branda desvia a ira. E o que é uma palavra branda? É uma palavra com conhecimento de Deus. E é por isso que a Bíblia diz que não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra que não promova a edificação, mas aquelas que promovem a edificação, para aqueles que ouçam sejam edificados. Hein? Diga comigo, Jesus é a pedra, que eu estou fundado nela, fundamentado nela, edificado nela. Pode inventar outra pedra, pode inventar o que quiser, mas a minha pedra é Cristo, meu alicerce é Cristo. E quebrar pedra é mais difícil. É por isso que o reino de Deus não é fácil, e para o céu também muito pior. Porque ir para o céu é trabalhoso. E edificar uma casa na pedra, quantos não têm rejeitado o trabalhar de Deus na sua vida? Não é que a igreja é culpada, não é que o pastor é culpado. O maior culpado sou eu. Você pode dizer, diga sou eu. Você tem coragem de dizer para você mesmo? Diga sou eu. Não, eu não vou falar porque eu conheço a minha intimidade com Deus. Deixa de ser hipócrita. É por isso que quando Judas traiu Jesus, ele
pegou aquelas 30 moedas de prata, correu lá nos pés dos magistrados para devolver. Disse: nós não queremos essas moedas. Eles jogaram lá no santuário. Os magistrados pegam essa moeda, vão comprar, nem que seja um pedaço de terra para ali, mas nós não queremos também ela aqui, porque essa moeda aí é preço de sangue. E de lá ele foi se enforcar. Pedro negou Jesus, ele foi chorar amargamente lá em Cesareia, mas depois ele voltou. Entenda isso. É que eu posso até pecar, mas depois eu volto, Jesus me perdoa. Eu sou um trapo de imundícia, eu sou um troço velho mesmo que não vale nada, mas a tua misericórdia me consome dia por dia. Olha para o vizinho aí que está desligado. Diga: não é você não, meu. Tem gente que nem fala com medo do outro. Não. Fala para ele, diga: não é você que faz nada não, porque às vezes a gente tufa o peito. Né, pastor Fernando? Eu tenho o dom da palavra. Eu vou fechar aqui e termino na terça que vem. Isso aqui é para aplaudir ao Senhor de pé. Ei, esse dia eu estava orando lá em casa e eu comecei a falar para mim mesmo: Senhor, eu tenho que parar de ser nojento. Eu tenho que parar de ser esse crente velho, curubento, pulguento, mulambento, fraco. Não, eu não quero ser esse tipo de crente na igreja. Eu quero ser avivado, pastor Ricardo. Eu não quero chegar aqui na igreja. Irmão, tem hora que eu olho assim e digo: Jesus, Ave Maria do céu. Estamos até gravando. Aí eu pergunto: o que é que tem, irmão? O que é que está acontecendo? Não aguento mais. Não aguento mais o quê? Ainda nem começou a grande tribulação. Ei, tem crente que pensa que Jesus vai voltar e não vai passar pelos primeiros processos de perseguição do anticristo. Que cuida, vaza. A igreja ainda vai passar ainda. Deus não vai permitir que o diabo faça o que ele quer, mas nós vamos saber quem é crente de verdade. É quando isso acontecer que vai ser tanto do nego fugindo da cidade para ir para dentro das matas do Curari, do Janão-Acá, lá para a beira do Lago Preto, que é 2 horas de pé andando. Lá para dentro do rio Abacaxi, acima de Nova Olinda. Aí lá dentro a perseguição vai ser tão grande na cidade que ele não vai sentir vontade de comer pão, comer carne. Ele não vai sentir vontade de comer, tomar café com leite, de pegar toda aquela maracutaia que a gente põe no café da manhã. Por quê? Porque ele não vai sentir saudade mais disso, porque ele está fugindo de uma perseguição. Enquanto tiver peixe para comer, ele vai comer peixe todo dia. Tem macaco, tem guariba, bodó. A gente leva uns filhos de bananeira, planta lá pela beira do lago, né, pastora Maria? Eita, leva aquela rede. A gente faz um bocado de arma, vara apontada na ponta, asa de bodó, galha de piraíba, põe na ponta de uma vara.
Só aqueles que vão ficar na grande tribulação, diga glória a Deus. Eita Jesus. Fique de pé, irmão, fique de pé. Fique de pé nessa alegria aí, fique de pé. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com toda a sua igreja, desde agora e para sempre. Amém.